Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom podermos estar juntos mais uma vez para adorarmos, bendizermos e engrandecermos ao nome daquele que por nós morreu na cruz do Calvário, aquele que nos amou e nos chamou para a sua preciosa graça, para a sua preciosa luz e que nos dá a oportunidade de todo o tempo. Então, sermos chamados de seus filhos e podermos andarmos na sua graça e podermos fazermos a tua vontade. Já falou com o Senhor hoje, já agradeceu ao Senhor pelo dom da vida, que mais uma vez se renovou sobre nós. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de podermos fazer a vontade dEle e de podermos engrandecer ao seu santo nome. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai amado, pelo cuidado maravilhoso que o Senhor tem dado em nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pela maneira preciosa como o Senhor nos permite nos aproximarmos do Senhor e dessa maneira, Deus, podermos adorar ao Senhor. Queremos pedir ao Senhor, Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, sermos semelhantes a Jesus em todos os momentos da nossa vida. Nos ajude, ó Pai, a vencermos todas as nossas limitações, abandonarmos os nossos pecados, para que nós possamos, ó Pai, oferecer sempre o nosso melhor ao Senhor. Tome, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Tome, ó Deus, o nosso coração diante do Senhor. Nos transforme, ó Deus, pois nós precisamos do Senhor. É a oração, Pai, que nós pedimos ao Senhor, é o que nós rogamos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quero convidar você que abra sua Bíblia, no livro dos Salmos, o Salmo número 100, o versículo 1 diz: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Versículo 2, prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na sua presença com cânticos alegres. Esse é o convite que a palavra do Senhor nos faz para entrar na sua presença com cânticos de alegria, entrar na sua presença com cânticos alegres, e é isso que nós devemos fazer nessa noite, e é isso que nós vamos fazer nessa noite, entrar na presença do Senhor com cânticos de alegria e celebrarmos ao nome do Senhor. Vamos ser então dirigidos ao Senhor através da nossa equipe de louvor, com alguns cânticos espirituais, e vamos celebrar ao nome do nosso Deus desta maneira. Adore ao Senhor então com esses cânticos e vamos ser dirigidos ao Senhor através da nossa equipe de adoração.
deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a chuva descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Se eu apenas te tocar, um milagre viverei em minha vida. Minha fé vai me levar onde o impossível torna-se real. Meu milagre vim buscar, só o Senhor pode mudar minha história. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei
Amém, irmãos. Como é bom podermos adorar ao Senhor. Não existe nada melhor na nossa vida do que podermos adorarmos ao nome do nosso Deus, podermos engrandecermos ao nome do nosso Deus. Se você está triste, adore ao Senhor. Está no meio da vitória? Adore ao Senhor. Está vivendo tribulação? Adore ao Senhor. Está no meio da prova? Adore ao Senhor. Independente do contexto que você está, adore ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a adoração. Mas eu quero compartilhar um texto com você nesta noite. Queria convidar você que abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler os versos de 12 a 16. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo número 3, versos de 12 a 16. Amém? Todo mundo está na bênção aí? Que nos diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a palavra dele aos nossos corações e que o Espírito Santo do Senhor ilumine as nossas mentes, nos dando a compreensão necessária com aquilo que nós precisamos compreender e com aquilo que nós precisamos aprender nesta noite, para que as nossas vidas e os nossos corações possam ser verdadeiramente consolados em Cristo Jesus, com Cristo Jesus e através de Cristo Jesus, para a honra e glória do santo nome do nosso Deus, hoje e eternamente e para todo sempre. Amém. Mas eu queria orar mais uma vez com você. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, graça nós damos ao nome do Senhor. Já cantamos louvores ao Senhor, você já falou através das nossas vidas, com os cânticos que foram entoados ao teu nome. Mas nesse instante, meu Deus, nós lemos a palavra do Senhor, e o desejo do nosso coração é que tua palavra fale às nossas vidas. Pedimos que teu Espírito Santo, ó Deus, direcione as nossas vidas, dirija os nossos corações, ó Deus, fortaleça as nossas vidas e nos dê a direção necessária, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, viver tão somente o teu querer sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos essa noite, obedecendo o seguinte tema: a importância de olhar sempre para frente e mantendo o foco no Senhor Jesus. A importância de olharmos sempre para frente e mantermos o foco no Senhor Jesus. Meus amados, é iminente que não teremos como não enfrentar na vida alguma circunstância dolorosa. E nessa matéria de dificuldade, de enfrentar lutas e barreiras, o apóstolo Paulo sabia muito bem o que ele estava falando. Quando ele descreve acerca dos seus sofrimentos, e ele escreve a carta à igreja de Corinto, ele descreve muito bem um pouco do que ele havia passado a respeito dos seus sofrimentos. E ele escreve lá, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, falando justamente a respeito dos sofrimentos. E ele disse: olha, irmãos, eu fui açoitado severamente, eu fui exposto muitas das vezes à morte repetidamente. Eu fui 5 vezes e recebi dos judeus 39 açoites. Por 3 vezes fui golpeado por varas. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos.
E desta maneira, irmãos, Paulo descreve toda a sorte de sofrimentos, de angústias, toda a sorte de circunstâncias que ele passou na sua vida em prol de tudo aquilo que ele viveu no Evangelho. E dessa maneira ele mostra para nós que é iminente que, como cristãos, nós de uma maneira ou outra teremos que enfrentar alguma circunstância dolorosa na nossa vida. A dor fará parte da nossa vida em algum momento da nossa caminhada. Agora, queridos, notem vocês que Paulo, ele vai tratar nesse capítulo 3, 3 dimensões da sua vida. Ele olha para o seu passado, ele olha para o seu presente, ele olha para o seu futuro. Mas Paulo nos ensina algumas lições preciosas neste capítulo e que nos ajudam a lidar com essas questões eminentes da vida, que nos ajudam a lidar com as questões dos nossos sofrimentos, que nos ajudam a lidar com as questões da dor, com as questões que cercam e norteiam as notoriedades da nossa vida e que nos mostram, irmãos, que por mais dolorosas que sejam as experiências que nós vivemos no passado, nós não podemos ficar presos no passado. Nós não podemos deixar que as lembranças amargas que vivemos, que os traumas do passado que nós vivemos, que as lembranças traumatizantes que vivemos da nossa infância, elas nos impeçam de viver o presente. Paulo olha para o seu passado, mas ele não fica preso no seu passado. Paulo olha para o seu presente, mas ele não impede, ele não deixa que o seu passado o impeça de viver o seu presente. Paulo olha para o seu futuro, mas ele também não impede que o seu futuro o impeça de viver o seu presente. E Paulo nos mostra dessa maneira, irmãos, o importante lembrar que o nosso passado não nos representa, o que nos representa é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ou seja, o nosso passado não nos representa, as nossas angústias não nos representam, os nossos sofrimentos não nos representam, os nossos traumas não nos representam, os nossos sofrimentos não nos representam, e nós precisamos, irmãos, de alguma maneira, nos aproximarmos de Cristo Jesus e pedirmos a Jesus que nos ajude a nos libertarmos de todas essas coisas e abandonarmos todas essas coisas para que verdadeiramente em Cristo Jesus nós sejamos libertos de todos esses pesos desnecessários, de todas essas angústias desnecessárias para que nós possamos viver o presente. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem ser felizes no presente porque estão presas no passado. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem construir um futuro porque ainda vivem as angústias do passado. E elas se esquecem, irmãos, da palavra de Deus que diz: eu mesmo sou o Senhor, isso mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Aquele que não lembra mais as suas transgressões. Se o Senhor ele é capaz de apagar as nossas transgressões, o Senhor é capaz de apagar os nossos pecados, não se lembra mais das nossas ofensas, não se lembra mais daquilo que nós cometemos no passado, por que nós ainda sofremos por essas coisas? É certo, irmãos, que aquilo que nós vivemos no passado, as experiências que nós vivemos no passado, o sofrimento que nós passamos, certamente muitas vezes são traumatizantes e é difícil de esquecer mesmo. São coisas, irmãos, que muitas vezes nos travam, pois nós temos a condição, muitas das vezes, de somatizar todos esses pensamentos, todos esses sentimentos, mas precisamos, irmãos, em Cristo Jesus, sermos libertos de todas essas coisas. Mas Paulo nos mostra, irmãos, que ele conseguiu abrir mão de todas essas coisas. Ele abriu mão de tudo aquilo que prendia o seu passado, pois Paulo se via no seu presente como alguém que estava se preparando para as Olimpíadas, como um atleta que se preparava para uma grande competição, como alguém que corre aceleradamente para a linha de chegada da sua maratona final, da sua carreira final, e ele não deixava que os seus erros do passado, ou ele não deixava que aquelas coisas do passado o impedia de viver o seu presente. Notem vocês, irmãos, que nós precisamos ter em mente que não importa aquilo que acontece ao longo das nossas vidas, que nos causam sofrimento, que isso precisa ser deixado de lado. Isso precisa ser deixado para trás e nós precisamos aprender a colocar em prática o conselho que Jesus nos deu. E Jesus mesmo disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados.
e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos a natureza de somatizar as coisas. Nós temos a natureza, muitas vezes, irmãos, de sermos verdadeiros acumuladores de emoções. Nós vamos, com o passar dos anos, acumulando as coisas, acumulando sentimentos, acumulando coisas negativas sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, e nós não nos apropriamos da liberdade que Cristo nos deu. A palavra de Deus diz: se verdadeiramente o Filho vos libertou. Então, realmente, nós estamos livres, não temos por que nos escravizar novamente debaixo desses sentimentos, debaixo dessas circunstâncias, debaixo dessas coisas. E muitas vezes, essa somatização acaba se tornando uma grande bola, uma grande questão que nós não conseguimos lidar, e chega uma hora que ela acaba se tornando uma grande bola de neve e nos atropela. Por isso, irmãos, precisamos levar tudo aos pés de Jesus. Precisamos olhar sempre para frente. Jesus Cristo é o alvo da nossa vida. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele morreu naquela cruz, irmãos, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida em abundância, para que nós pudéssemos desfrutar da plena liberdade, para que nós pudéssemos ser curados. Curados, irmãos, completamente, curados, irmãos, do pecado, curados, irmãos, desta maneira, para que pudéssemos experimentar em Cristo Jesus a plenitude da abundância da sua presença em nossas vidas. E por isso, irmãos, nós precisamos verdadeiramente experimentar dessa abundância em nossas vidas, e precisamos colocar todas essas coisas na presença de Jesus. Nós precisamos, irmãos, aprender a olhar pelos para-brisas da nossa vida e deixar de olhar pelos retrovisores das nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, estamos só apenas olhando pelos retrovisores. Ah, como naquela época era bom. Ah, como naquela época eu sofria. Ah, como naquela época, e esquecemos de lembrar que hoje Jesus nos libertou, temos o perdão para os nossos pecados. Certamente, irmãos, todo esse turbilhão de coisas que nós estamos vivendo e a pandemia que estamos passando, ela trouxe essa reflexão para as nossas vidas. Ela trouxe essa reflexão, irmãos, porque ela nos traz um novo olhar sobre os nossos relacionamentos familiares, sobre os nossos relacionamentos pessoais, sobre a maneira como nós olhamos para o nosso trabalho, sobre a maneira como nós olhamos para a nossa saúde, sobre qual o valor que nós damos para o nosso relacionamento com Deus, sobre qual o nosso valor que nós damos para o ato de congregar na igreja, para a liberdade de congregarmos na igreja. E todo esse turbilhão de coisas que estamos vivendo no mundo vai passar. A própria palavra de Deus nos disse, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições, mas assim como Jesus venceu o mundo, nós poderíamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu e também nós venceríamos, e essa é a expectativa que nós temos, que precisamos olhar sempre para frente. Nós precisamos aprender, irmãos, deixar todas essas coisas para trás. Precisamos, irmãos, nos desprender daquelas coisas que nos trazem esses sentimentos depreciativos. Esses sentimentos, irmãos, que machucam a nossa alma. Nós precisamos aprender a levar tudo isso à presença de Jesus e deixar Jesus tratar todas essas coisas em nossas vidas e permitir que Jesus trate isso em nós e deixar Jesus tratar tudo isso em nós, para que verdadeiramente nós possamos experimentar a liberdade que Ele nos dá. Mas notem vocês, irmãos, que Paulo descreve nos versos de 12 a 16 uma insatisfação. E ele começa dizendo alguma coisa assim: irmãos, olha, eu estou escrevendo isso para vocês, não é porque eu já alcancei, não. E ele equipara a sua vida, e ele começa tratando em Filipenses, justamente falando sobre, no capítulo 2, ele fala sobre a magnitude, a supremacia de Cristo. Ele dá o exemplo perfeito de Cristo, do servo perfeito, do homem Deus, ou seja, da maneira como Jesus, o servo perfeito, humilhou-se até a forma de homem sem pecados, como ele era supremo em relação a todos.
E ele mostra assim, olha, ele é o exemplo de perfeição, de como nós precisamos nos igualar a ele em santidade, em vida, em ação. E ele diz, olha, eu não alcancei ainda essa perfeição. Eu não alcancei ainda esse estado de santidade, eu não alcancei ainda esse estado de obediência. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço aquelas coisas que para trás ficaram. Eu esqueço tudo aquilo que para trás ficaram, os sofrimentos, quando eu era um perseguidor, aquilo que fizeram comigo no passado, aquilo que me machucaram, aquilo que eu fiz para machucar as pessoas. Eu deixei isso tudo para trás e me lanço para aquelas que estão adiante de mim e eu prossigo, não importa o que estão fazendo comigo, não importa o que está acontecendo, não importa o que está acontecendo no mundo, eu prossigo, eu continuo caminhando, afinal de contas eu ainda não passei, eu não alcancei a linha de chegada. E mais tarde ele continua dizendo isso, irmãos, nós precisamos prosseguir, nós precisamos ir, nós precisamos caminhar, nós precisamos ir adiante. E o grande problema, irmãos, de muitas pessoas que acabam se frustrando em suas vidas espirituais, é que elas vivem a vida cristã como se fosse uma grande corrida de 100 metros livres. E se esquece que muitas vezes a vida cristã é uma grande maratona e nessa maratona tem muitos obstáculos de altos e baixos. É uma corrida de Ironman. Muitas vezes você vai ter que nadar. Muitas vezes você vai ter que andar de bike. Muitas vezes você vai ter que correr vários quilômetros a pé. Muitas vezes você vai ter que subir algumas montanhas. Muitas vezes você vai ter que descer algumas planícies. Muitas vezes você vai ter que encarar alguns desafios nos planaltos. E as pessoas não entendem isso, se preparam para uma corrida de 100 metros livres. E quando veem que é uma grande maratona, acabam desistindo da sua caminhada no primeiro obstáculo, na primeira montanha, no primeiro deserto, no primeiro planalto, na primeira planície da sua vida. E na verdade, irmãos, vejam que Paulo tem plena consciência da sua situação. Warren Wiersbe, ao comentar esse texto, ele disse com muita propriedade que Paulo entendeu muito bem e fala dos elementos essenciais para se ganhar essa corrida e receber a recompensa. Nós não corremos para receber a recompensa, nós corremos porque já recebemos a recompensa. E que recompensa é essa? Nós corremos essa carreira não para receber a recompensa, porque nós já recebemos a recompensa. E que recompensa é essa? Nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Os irmãos bem se recordam lá em Efésios capítulo 2, ele mesmo disse, e ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ou seja, eu e você estávamos mortos, mas recebemos a vida, ou seja, já recebemos a nossa recompensa. E por isso estamos correndo. Agora é apenas um detalhe, precisamos passar a linha final. E aonde é a linha final? Então é de fato a chegada na Canaã celestial, é a chegada na vida eterna, e nós precisamos, irmãos, ter isso em mente. Mas notem vocês, irmãos, dois pontos importantes, a título de introdução, que irão elucidar esses versículos que nós lemos antes de nós entrarmos nas aplicações práticas desse texto. Primeiro, vejam a consciência que o apóstolo Paulo tem em relação a si mesmo e daquilo que ele está vivendo, versos de 12 até o versículo 13, a parte A, que ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Vejam que Paulo, ele sabia uma coisa, que havia ainda a ser feito na sua vida para que ele pudesse ser alcançado para a perfeição. Primeiro, ele sabia por que ele havia sido alcançado por Cristo. Esse era um patamar. Primeiro, o seguinte: ele não estava correndo para receber um prêmio, ele já havia recebido um prêmio antecipadamente, como eu e você já recebemos. Já recebemos a nossa salvação em Cristo Jesus. Essa é a única competição, é a única Olimpíada no mundo em que os competidores já receberam as suas medalhas. Eu e você já recebemos a nossa medalha, já recebemos a salvação.
Então nós fomos alcançados por Cristo Jesus e por isso que eu e você agora estamos concorrendo essa carreira para completarmos essa carreira. E aí Warren Wiersbe diz algo perfeitamente quando ele diz que, embora tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso para a pregação do Evangelho, e no plantio de igreja, Paulo nunca ficou satisfeito com as vitórias espirituais. A semelhança de Moisés, ele sempre queria mais, uma insatisfação santa. Ele é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Ou seja, ele não estava satisfeito não porque ele queria uma perfeição humana, mas ao olhar para Cristo, ele entendia que coisas na sua vida precisavam mudar. E isso é um elemento, irmãos, que nos ajuda a entender que a santificação na nossa vida é um elemento diário. É uma busca diária em nossas vidas, é uma busca que deve ser diária em nossas vidas. Havia algo no coração de Paulo que o incomodava diariamente, e esse é o elemento que fazia o avançar rumo ao seu objetivo final. E quando trazemos isso para nossas vidas, precisamos entender que esse elemento precisa haver também no nosso coração, e esse elemento precisa haver também no nosso coração, que mova o nosso coração e que incomode o nosso coração e que nos leve a buscar também a santificação diariamente nas nossas vidas e que nos mova a avançar independente das coisas que aconteçam em direção a Cristo Jesus, em direção ao nosso objetivo final. Mas notem vocês uma segunda coisa, que em segundo lugar vejo um comprometimento que Paulo tinha com sua missão. E aí um comentarista bíblico diz algo fantástico e ele diz, olha, não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também precisa obedecer às regras. E é interessante, irmãos, pensarmos dessa maneira, porque isso é um tapa de luva na nossa cara. Porque não basta obedecermos ao chamado de qualquer maneira. Não basta fazermos a vontade de Deus de qualquer maneira. Não basta fazermos a obra de Deus de qualquer maneira. Muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem as coisas da seguinte maneira: Deus conhece o meu coração, então Ele sabe que eu estou fazendo o meu melhor. Mas aí quando a gente vê, as pessoas estão fazendo de qualquer jeito. Fazem as coisas relaxadamente. Fazem as coisas desordenadamente. Fazem as coisas sem ter capricho, sem colocar nelas o seu coração, sem colocar nelas aquilo que de fato precisa ser colocado. E aí Paulo mostra que precisa haver comprometimento com uma missão, precisa haver comprometimento com essa corrida, precisa haver comprometimento com essa obra. Para Deus precisa ser dado o melhor. E aí eu me recordo de uma ilustração que eu li em um livro sobre missões quando eu era adolescente ainda, que me marcou muito. E conta-se que numa tribo africana, um missionário estava observando uma das tribos irem sacrificar lá aos seus ídolos, e uma mulher tinha 2 filhos, um filho era portador de necessidades especiais e o outro filho era sadio. E essa mulher estava indo ofertar ao seu Deus pagão, e aquele missionário ficou olhando aquela situação, acompanhando aquela questão, e ele estava chegando naquela terra para pregar o evangelho, e aquela mulher se erguia, e o Deus daquela mulher era o crocodilo. E eles estavam no meio do rito daquele culto, e aquela mulher foi então e sacrificou o seu filho ao Deus crocodilo dela. E quando aquela mulher foi e sacrificou o seu filho e voltou, e para surpresa do missionário, ela voltou com o filho que era portador de necessidade especial. E aí o missionário ficou encucado com aquele negócio, e ele foi e perguntou para ela, mas vem cá, você tinha 2 filhos, um era bom e o outro era doente. Você foi com um bom e um doente e voltou com um doente. Por que você fez isso? E a mulher respondeu para ela: para o meu Deus, sempre o melhor. E apesar dessa atrocidade, irmãos, isso nos faz pensar sobre qual é a qualidade que nós temos ofertado ao Senhor. E é justamente isso que Paulo está falando.
É justamente sobre isso que Paulo está colocando para nós essa noite. Não basta fazer a obra do Senhor, tem que haver comprometimento com essa obra. Não basta só avançar de qualquer maneira, precisa ter compromisso com esse avanço. E aí eu gosto muito de uma frase de um filósofo grego chamado Sêneca, e ele disse no passado: não existe vento favorável a quem não sabe aonde deseja ir. E quando não há comprometimento com aquilo que eu estou fazendo, qualquer vento para mim serve. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas recebeu o chamado de Deus e ele dispôs o coração, mas dispôs para quê? Para pegar o primeiro navio. Ele chegou no porto e ele fez o quê? Pegou o navio para qualquer direção. Mas nós precisamos estar dispostos a ir na direção que Deus nos determinou para ir, que Deus nos chamou para ir, que Deus nos resgatou para ir. É isso que ele falou. Eu fui alcançado por Cristo. Ou seja, fomos alcançados por Cristo para isso. E precisamos nos comprometer com essa direção. E é interessante que Paulo, mais tarde, escrevendo para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele disse: olha, semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Nós precisamos estar comprometidos, seguir as regras, estar de coração. Acredito, irmãos, que tudo isso que o mundo está passando hoje, que o mundo está vivendo hoje, é justamente para levar cada um de nós a repensarmos qual o valor que estamos dando para a vida, para a família, para os relacionamentos, para o trabalho, para a igreja e para o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas eu quero concluir essa mensagem nesta noite, deixando algumas lições que falaram ao meu coração e que eu gostaria também que você guardasse ao seu coração. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, e que nos mostra a importância de sempre olhar para frente, mantendo o foco no Senhor Jesus, é que não importa o que tenha acontecido, o importante é aprender as lições. E aí Paulo diz no versículo 12, a parte A: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado. Paulo tinha plena consciência que ele tinha aprendido todas as coisas. E aí, quando ele fala daquelas coisas que tinham acontecido com ele lá em 2 Coríntios, e quando ele dá testemunho da sua própria vida, e quando ele conta do seu próprio testemunho, e quando ele conta de todas as suas coisas, Paulo nos ensina justamente isso, irmãos. Não importa o que aconteça. Não importa se nessa caminhada em algum momento eu vou cair, eu preciso levantar, sacudir a poeira, aprender com as lições dos meus erros, pedir perdão a Deus, acertar na minha vida com Deus e continuar em frente, olhando para Cristo Jesus. Mas o grande problema é que muitas vezes nós não queremos aprender com os nossos erros. Aprender dói, irmãos, mas nós precisamos aprender. Aprenda, levante, olhe para cima, olhe para Jesus, sacuda as poeiras do teu passado, estenda as mãos para o Senhor Jesus, olhe para a cruz de Cristo e vá em frente. Segundo lugar, não importa o que tenha acontecido, o importante é não fique parado, continue a avançar, sempre olhando para Jesus. A parte B do versículo 12 diz: mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso fui alcançado por Cristo Jesus. É interessante que Martin Luther King Jr. disse algo interessante. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, se arraste. Mas, independente da forma, continue a avançar. E é justamente isso que Paulo está dizendo para nós, irmãos, independente do que aconteça nessa pandemia, independente se é daqui a um mês, se é daqui a 2 meses, se é daqui a 3 meses, independente, continue a avançar na sua fé, irmão. Continue a avançar na sua fé, irmã. Não vai ser isso que vai nos deter. Continue a avançar, avançar. Não importa o que foi ontem, não importa o que foi anteontem, não importa o que foi há 10 anos atrás. Vamos olhar para frente. Jesus já conquistou o principal por nós.
E é isso que nós precisamos fazer, é continuar avançando, avançando e olhando para Cristo Jesus na certeza de que Ele vai nos fortalecer. Terceiro lugar, não importa se seu passado te machucou, deixe tudo para trás e concentre naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. O versículo 13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Se Jesus nos perdoou, eu também preciso me perdoar. Eu preciso aprender com os meus erros e eu preciso me perdoar. Eu preciso avançar. Não importa o que aconteceu ontem, ele não me representa mais. O que me representa é o que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, e o que representa é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Então, querido, não sofra mais com isso. Entregue tudo nas mãos do Senhor e avance para o seu alvo, e o seu alvo é Jesus. O seu alvo é aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Vá em frente. Concentre no Senhor, em Jesus. Concentre naquilo que Jesus preparou para você. Concentre no reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Pregue a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Seja a luz de Deus nesse mundo. Seja Jesus para alguém. Vá em frente, continue avançando, sendo a bênção de Deus na vida de alguém. Mas em quarto lugar, não importa o que aconteça, não tire os seus olhos do seu alvo celestial. Não importa o que aconteça, seja comprometido com a nova vida que Deus te deu. Versículo 14 e 15. E aí o versículo 14 e 15 nos diz assim: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e sem algum aspecto de vocês pensam de modo diferente, e isso também Deus esclarecerá. Então, ou seja, não tire os seus olhos de Jesus e se comprometa com essa nova vida que Jesus te deu. Seja comprometido com isso. Não esvazie os seus olhos de Jesus. Não perca os seus olhos de Jesus. Se comprometa com a nova vida que Jesus Cristo te deu e foque nele. E tenha a sua vida nele. E certamente Jesus fará coisas grandiosas na sua vida. Mas em último lugar, não importa o que aconteça, não permita que as frustrações tomem conta do seu coração. Viva de acordo com aquilo que o Senhor te permitiu viver e avançar. E aí o versículo 16, Paulo diz: então somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. E aí é interessante, irmãos, nós pensarmos por isso, porque muitas das vezes nós sonhamos. Nós fazemos planos. E a palavra do Senhor nos fala que o coração do homem faz planos. Mas a resposta, ela vem do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, o nosso coração ele pode nos enganar. Mas se nós colocarmos o nosso coração nas mãos do Senhor, então o nosso coração será direcionado pelo Senhor. Mas eu quero desafiar você nesta noite a colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Talvez eu falei para alguém nesta noite, talvez o Espírito Santo do Senhor falou para alguém nesta noite que está vivendo esse contexto de frustração. Esse contexto de que está machucado por tantas dores, por tantas lutas, por tantas coisas que viveu no passado, que tem te machucado. Mas eu quero que você saiba que o Senhor tem algo grande e novo para fazer na sua vida e que verdadeiramente em Jesus você pode experimentar a liberdade. Primeiro, a libertação para o seu pecado. Deus pode perdoar e libertar o seu pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. E Deus pode fazer algo novo na sua vida. Deus pode te libertar, te dar nova vida. Deus tem planos para a sua vida. Deus tem projetos novos para a sua vida. E isso tudo de acordo com a vontade dEle na sua vida. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor para tratar conosco nesta noite.
vamos pedir ao Senhor que venha nos ajudar para que nós venhamos a viver de acordo com a vontade dEle e que nós possamos avançar sempre com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus. Pai, graças nós damos ao nome do Senhor. Tua palavra nessa noite, ó Deus, nos trouxe a reflexão, Deus, de nós sempre avançarmos, ó Deus, com os nossos olhos sempre fixados no Senhor. E por isso, meu Deus, eu quero te apresentar esses meus irmãos e minhas irmãs, ó Deus, que participaram conosco nessa noite do nosso culto. Quem sabe, ó Deus, tua palavra nessa noite alcançou o coração de alguém que está machucado, ferido, com dúvidas, ó Deus, passando, ó Deus, por muitas lutas, seja qual seja o contexto, ó Deus, que eles estão vivendo. Que teu Espírito Santo, ó Deus, visite-os poderosamente, ó Deus, e que eles sejam, ó Deus, tratados pelo Senhor, e que eles sejam, ó Deus, visitados no Senhor, e que eles sejam, ó Pai, poderosamente, ó Deus, dessa maneira, meu Pai, tratados e visitados no Senhor, e que eles sejam libertos, ó Deus, de todos os seus temores, que eles continuem avançando, ó Deus, olhando para o Senhor, que eles possam ser libertos, ó Deus, de todo medo, de toda dor, de toda mágoa, que possam ter os seus sentimentos, ó Deus, tratados, suas emoções tratadas, libertadas, ó Deus, para que eles possam experimentar, ó Deus, o dom da vida, ó Deus, que somente o Senhor pode nos dar. Obrigado, Deus, pela tua palavra que nos alimenta e que nos consola. É a oração, Pai, que nós fazemos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito possam ser com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus. E amém. Amém. Obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e te guarde. A você que esteve conosco pelo Facebook, acompanhou conosco pelo YouTube, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. E eu vejo você no nosso próximo encontro. Não deixe de compartilhar o link do nosso culto. Não deixe de se inscrever nos nossos canais. Compartilhe os nossos canais. Irá abençoar a vida das nossas igrejas. Irá abençoar a vida de pessoas que precisam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Está assim encerrado o nosso culto nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te dê uma noite abençoada na presença do Senhor. E de todos em paz. Em nome de Jesus.